Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Agro Showcast. E hoje vamos aproximar o mercado financeiro do produtor rural. A gente sabe da importância do agronegócio para a economia brasileira e para a crescente população mundial que cada vez mais vai precisar do Brasil para se alimentar. E não basta ser eficiente apenas da porteira para dentro, é preciso ser eficiente também da porteira para fora, ou seja, na hora da comercialização. Então, hoje vamos destacar as ferramentas que podem ser utilizadas para a gestão de riscos. E quando a gente fala de riscos no agronegócio, são vários fatores que podem prejudicar a produtividade e a lucratividade rural, desde a volatilidade dos preços, as condições climáticas e por aí vai. Então, hoje a gente recebe aqui no estúdio do Agro Showcast uma profissional muito experiente nesse setor e que vai dar uma aula aqui para a gente, para os produtores rurais, os investidores, os profissionais do setor e vai ajudar vocês na tomada de decisões. Aqui comigo, Marielle Souls, que ela que é Head de Produto de Commodities da B3. Muito obrigada, Marielle, pela sua participação, por aceitar o nosso convite e sinta-se em casa aqui, viu? Eu que agradeço pelo convite, é uma ótima oportunidade, a gente está muito nesse trabalho de falar sobre a B3, falar de ferramentas de proteção. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, falar e poder desenvolver esse assunto. Então, para a gente começar, antes de falar, sobre a importância da gestão de riscos, as ferramentas existentes hoje no mercado, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a atuação da B3 no agronegócio. Vocês funcionam, digamos que como um elo mesmo, entre o mercado financeiro e o campo, Marielle. Perfeito, é isso mesmo, Esse é o papel da Bolsa, Nós somos uma infraestrutura do mercado. O que isso quer dizer? Nós oferecemos sistemas de negociação, de liquidação, para que o mercado seja negociar os nossos contratos futuros, ou, por exemplo, registrar instrumentos de crédito que são muito importantes para o agronegócio, ou, por exemplo, negociar uma cota de um fiagro também, que é uma outra fonte de recursos para o agronegócio. Então, a gente tem a prateleira completa de produtos, justamente, para que as corretoras possam negociar os títulos, os bancos possam registrar os títulos também. Então, esse é muito o nosso papel. E como eu disse na abertura, Marielle, esse é um setor que está sujeito a inúmeros riscos, muitos são incontroláveis, mesmo porque o agronegócio é uma indústria a céu aberto. Então, mais do que produzir, o produtor precisa proteger a sua produção, Sem dúvida, porque a produção começa bem antes, Então, você tem lá, seja o agricultor ou mesmo o pecuarista, a produção dele começa bem antes, e ele investe bastante para essa produção e ele vai colher o fruto dali a um tempo, Só que ele não sabe quanto vai estar o preço daquela commodity, E é uma commodity. Ele não influencia o preço em tese, Então, o preço é dado pelo próprio mercado. Então, é muito importante ter essa ferramenta de gestão de risco, principalmente num cenário em que a gente vê os grandes produtores virando quase grandes empresas, e não dá para ficar contando simplesmente com eu acho que o preço vai se comportar dessa forma, Existem muitas ferramentas que são importantes de trava de preço e é importante fazer essa gestão de risco. Agora, qual o primeiro passo para, na prática mesmo, começar a implementar estratégias para a gestão de riscos? Primeiro passo, muitas vezes o produtor pensa, a que preço que eu vou vender? E talvez não é o preço, ele precisa ver qual que é a margem dele, Quanto que vai custar para ele produzir aquele produto, aquele insumo? Feito isso, ele precisa pensar, para eu conseguir uma margem que me sustente, que faça com que eu consiga na próxima produção também ter insumos para continuar a produção e tudo mais, por quanto que eu tenho que vender? E aí que surge muito
essas ferramentas, esse é o primeiro passo, né? Entender quanto custa para ele produzir, né? E qual a margem que ele quer ter. E aí ele vai começar, assim, a pensar em ferramentas de proteção de preço. Então, se é um produtor, ele pode, por exemplo, vender um futuro, um contrato futuro. Ele pode comprar uma opção de venda. São ferramentas que ele vai conseguir usar. E como que ele compra ou vende um derivativo? É sempre utilizando também uma corretora, né? Ele não consegue acessar diretamente a B3. Ele vai ter que buscar uma corretora, um assessor de investimento, que vai fazer essa intermediação entre a necessidade dele e a própria B3. Você deu alguns exemplos, né? Hoje, no total, são quantos produtos que vocês dispõem e, digamos, qual é o carro-chefe? Vamos lá. Hoje a gente tem 6 contratos derivativos sendo negociados. Então, a gente tem o milho, o boi gordo, temos 2 contratos de soja. Um é um contrato que a gente fala que é o contrato CME, a gente tem uma parceria com a Bolsa de Chicago, que a gente tem um contrato igual deles aqui, né? Então, aí é o preço da soja em Chicago. E temos também um de soja Brasil, que é o preço da soja no Porto de Santos. Temos também o café arábica e o etanol hidratado, né? E como novidade, na próxima semana nós vamos lançar o contrato de café Conilon. Né? Então, mais uma ferramenta também para quem produz café Conilon e quiser fazer a proteção de preços, a B3 vai disponibilizar. E hoje, qual desses contratos é o mais negociado, dessas commodities que você acabou de mencionar? Hoje é o milho é o contrato mais negociado. Ele negocia em torno de 20 mil contratos por dia, né, contando futuros e opções. É um contrato que cresceu bastante. Se a gente pegar 5, 6 anos atrás, ele negociava em torno de 5 mil contratos por dia. Né? Então, ele deu um pulo em termos de liquidez. A gente sabe que ainda tem bastante potencial, né? Hoje, né, quando a gente olha o volume todo negociado e a gente transforma isso em sacas de milho, isso equivale mais ou menos a uma safra brasileira, né? Mas a gente gostaria de negociar 3 vezes a safra, 5 vezes a safra, porque quanto maior a liquidez, mais fácil, né, tanto para quem quer fazer o hedge, como para quem de alguma forma quer operar esses mercados, entrar e sair da posição. Marielle, você falou do hedge, né? Muita gente já conhece esse mecanismo, mas muita gente ainda desconhece. Então, eu queria que você agora aprofundasse, explicasse de uma forma, assim, didática, se pudesse dar alguns exemplos também. Vamos lá. Hoje, basicamente, a gente tem 2 tipos de contratos que podem ser utilizados para hedge quando a gente olha para o mercado, que a gente fala de listado, né? Que o investidor está acostumado a entrar na tela de negociação, quero negociar, coloco lá o código de negociação. Primeiro é o futuro e o segundo são as opções, né? Quando a gente fala em futuro, o que é o futuro? O futuro nada mais é do que uma obrigação de comprar ou de vender um produto em uma data futura, né? Então, a gente tem lá o contrato, esse contrato é um contrato padronizado. Então, lá já destaca qual que é o objeto desse contrato, o que eu estou negociando. Então, por exemplo, eu estou negociando o milho em grãos. Eu estou negociando o boi gordo com tantas arrobas. Então, ele especifica o que é esse contrato. Ele diz quais são os meses de vencimento, então, quais as datas. Eu posso negociar para quais datas esse contrato. Então, por exemplo, o boi gordo, todo mês tem um vencimento, o último dia útil de cada mês. O milho já não é todo mês, tem uma periodicidade. Então, ele especifica isso, ele especifica como que se dará a liquidação, se é uma liquidação física, por exemplo, o café é um contrato que tem liquidação física, que quando chega no vencimento o vendedor precisa entregar em um dos armazéns credenciados pela B3 aquele produto. Ou se é uma liquidação financeira, e aí a gente usa sempre um indicador, né, para liquidar esse contrato. Então, ele já vem tudo especificado, né? O que quem for comprar ou for vender vai ter que definir, basicamente, é a qual preço, né? E como chegar nessa definição? Isso, e aí como chegar nessa definição, aí vai ser muito aquilo que eu comentei, da margem de cada um, né? Para qual preço faz sentido eu vender, por exemplo, o boi gordo em janeiro de 25? Né? Ele vai ter que entrar e fazer uma avaliação dos seus custos e tudo mais, e em qual preço que ele venderia isso, né? E essa informação ela é enviada pela B3, né, sempre através da corretora, e entra no nosso sistema de negociação. Então ele vai lá especificar, eu compro arroba tantos reais.
ou eu vendo arroba tantos reais. Quando tiver, na verdade, um cruzamento entre o comprador e o vendedor, aquele negócio é fechado. E aquele contrato é estabelecido. Aí chegou lá no vencimento, aí vai ser feita a liquidação. Né? Então a gente vai olhar qual que foi o preço de compra ou de venda e qual que foi o preço do índice, né, no caso do boi, que a gente usa para liquidar esse contrato. Então é justamente essa diferença de preço que vai gerar para ele um ganho ou uma perda, né? Mas sempre lembrando que aqui a gente está falando de trava de preços, né? Então, de fato, se eventualmente, aqui vou dar aqui um exemplo, R$250 ele comprou lá a arroba do boi a R$250. Se eventualmente aquela indústria que comprou a R$250, lá em janeiro de 25, no meu exemplo, tiver a R$260, né, no mercado físico, calculado pelo indicador, ele vai ter um ganho de R$10, porque ele vendeu 250, algo que vale R$260, né? Porém, no mercado físico, ele vai conseguir vender esse boi a R$250. Ou seja, ele vai continuar travado, né? Então, esse é o grande dinamismo, né? Olhando do lado do produtor, por exemplo, um produtor, ele foi lá e ele vendeu arroba a R$250 no mercado futuro. Se tiver R$260 no mercado físico, em tese, ele vai ter tido uma perda ali de R$10, porque ele está vendendo a 250, algo que vale 260, porém ele vai vender esse boi no mercado físico a 260. Então ele vai pegar o 260 menos os 10 que ele vendeu, né, que ele teve de perda na bolsa, e vai continuar 250. Ou seja, não importa o que vai acontecer com o físico, ele sempre vai estar com o seu valor travado, né? Agora, essa proteção é um caminho sem volta, né? Com certeza. A gente sabe que quem começa a fazer e entende como fazer, não para mais de fazer. Porque é isso, né? É a perenidade daquele negócio, né? Não adianta ficar ali esperando, eu espero que o preço vai subir, eu espero que o preço vai cair, eu vou pensar na minha estratégia, aí chega lá naquele momento, isso não se reflete na realidade, e é o negócio, né? Do produtor, é o negócio da indústria, por exemplo. A gente vê as indústrias, elas fazem bastante, né? Essa proteção. E tem mesas de derivativos que tem justamente essa função, porque ela não pode ficar sujeita à oscilação de preço. Ela precisa dar retorno para o seu acionista, para os seus proprietários. E é essa cabeça que o produtor tem que ter, né? Você deu alguns exemplos, né, do mercado do boi gordo. Se eu não me engano, hoje o segundo contrato mais negociado é esse. Você falou que o primeiro é o milho. Eu queria que você falasse então um pouquinho. Vem crescendo. Hoje, se a gente pega o abate nacional, quanto por cento, né, dos animais abatidos são negociados? O que a gente pode estar falando nesse sentido, Marielle? Também é um mercado que está crescendo bem. A gente sempre está comparando 5, 6 anos atrás, então ele evoluiu, então o volume negociado cresceu perto de 2,5 vezes quando a gente compara, mas ainda tem muito espaço para crescer, né? Hoje o contrato de boi ele representa mais ou menos 40% do abate nacional. Né? O milho a gente já falou que gira uma safra, o boi 40%. Então, para a gente conseguir girar uma vez o nosso abate, a gente precisa quase que multiplicar por 2 vezes, 2,5 vezes. Né? Então, tem bastante espaço para crescer. A gente está fazendo um trabalho também de buscar outros tipos de investidores, né? Por exemplo? Hoje o mercado do boi é um mercado que conta com bastante pessoas físicas, mas tem muito espaço, por exemplo, para crescimento dos fundos, né? Que são importantes também, agentes que trazem liquidez para esse mercado. Esse crescimento também que eu citei de 2,5 vezes, ele também se deu muito pela entrada de investidores não residentes, né? Que a gente chama de HFTs, que são investidores que eles ficam arbitrando bolsas ao redor do mundo. Então o trabalho deles é comprar e vender contrato em bastante volume e eles ganham uma diferença entre o preço da compra e da venda. Eles não estão fazendo a operação de hedge, mas eles estão fazendo uma operação de arbitragem. Então também é um tipo de investidor que é super relevante também para trazer liquidez para esse mercado. Então, a gente tem aumentado bastante, até porque eles estão muito também olhando para o Brasil, né? Dado o tamanho do agro brasileiro,
Do nosso potencial, do nosso né? potencial, eles também querem entrar, querem entender como que funcionam esses contratos dentro da Bolsa. Marielle, você falou, né, do mercado futuro, e agora, como que funcionam as opções? Vamos lá, as opções também é uma ferramenta de proteção e o objetivo final é o mesmo, né? É travar o preço futuro, só que ela tem uma característica diferente, né? Enquanto o futuro é uma obrigação de fato de comprar ou de vender em uma data futura, a opção, como o próprio nome diz, é uma possibilidade, né? Então, por exemplo, se um produtor compra uma opção de venda, então ele tem a opção de vender aquele produto em uma data futura, né? E ele paga um prêmio, né, para entrar nessa opção, para comprar essa opção. E aí, quando chegar, voltando àquele exemplo que eu dei lá do boi, R$250 arroba. Então, ele comprou uma opção de vender em janeiro de 25, o boi gordo a R$250 arroba. Chegou lá em janeiro, tá R$260, ele não exerce essa opção. Então, essa opção a gente fala que ela virou pó e ele pagou só o valor do prêmio. De forma bem simplificada, é como o mercado de seguro de automóvel. Né? Você vai lá, adquire um seguro de automóvel e você paga ali pela apólice, né? Um prêmio de entrada. Se tiver algum sinistro com o carro, você utiliza aquele seguro, né? E aí você paga, enfim, tudo que precisar ser pago para utilizar aquele seguro. Mas se não, o seguro venceu e você faz um novo. Então a opção ela funciona exatamente assim. Então você paga um prêmiozinho de entrada e você escolhe se você quer ou não exercer essa opção. E qual dessas modalidades mais tem crescido, mais tem tido interesse? As duas têm crescido, mas hoje o mercado futuro é o que detém a maior parte do volume. Então, 60% do volume, mais ou menos, é de futuros e o restante é de opções. Você deu o exemplo, né, do seguro de carro, né? Nós cidadãos, temos um carro, a gente vai logo querer fazer o seguro do carro. O produtor rural também faz isso com o seu carro, só que ainda não faz com o seu bem maior, que no caso é a produção. O que falta, na sua opinião, para esse mercado crescer cada vez mais? É comunicação, é educação? Como que você analisa isso, Marielle? É um pouco de tudo, né? Acho que tem uma questão de educação que é super importante, de entender como funciona, né? E é necessário que ele entenda, e mais do que isso, além de entender, é necessário que se tenha a cultura de fazer, né? Então, vou dar aqui um exemplo, né? A gente sabe, e a gente ouve, no mercado americano, antes do produtor comprar o bezerro, ele já travou o preço do boi gordo na bolsa, né? Então, essa cultura é importante, né? Você foi lá e comprou o boi magro, dali a 4 meses você vai abatê-lo, vai fazer o processo de engorda e de abate, já se pode fazer a trava no futuro, né? A mesma coisa, né? Começou a safra do milho, né? Está plantando agora, vai colher lá em março, já faça a trava, né? Então, é importante e também desmistificar um pouco dessa visão, né? De que muitas vezes o produtor ele pensa assim, eu não vou fazer B3 porque eu acho muito arriscado. E ao contrário, né? A ferramenta, o RED, ele nasceu justamente para proteger preços, né? O nome já diz Já isso. diz, né? A ideia não é que um produtor compre contrato futuro, porque senão ele realmente vai estar se alavancando. Mas sim que ele possa vender e já travar o preço dele. Você deu, né, exemplo dos Estados Unidos. Se a gente compara o Brasil com outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, é uma diferença, né, gritante, né, Marielle? Isso, exato. Então, é importante, né? Como você bem mencionou, né? A expectativa é que o Brasil alimente o mundo, né? E cada vez mais a gente vai precisar. A gente tem se tecnificado muito, né, da porteira para dentro, mas também é importante que se utilize as ferramentas do mercado de capitais e do mercado de futuros também, para que tenha essa perenidade no negócio, né? E é o que você falou, né? Por exemplo, quem entra, precisa uma cultura, é questão de hábito, quem entra não sai, né? Não sai, não sai. Agora eu queria que você também falasse um pouquinho para a gente desse lado da B3, de dar as mãos
aos produtores rurais, né? Nessa questão de educação, vocês, por exemplo, têm cursos gratuitos disponíveis para o produtor rural, né? Para os profissionais do setor de um modo geral? Sem dúvida. Nós temos feito também bastante um trabalho, né? Eu particularmente de ir a campo, de estar nos principais centros produtores brasileiros, mas também a gente disponibiliza muito conteúdo gratuito online no nosso site. Eu posso depois deixar o link, deixar aqui no vídeo. Mas são formas de se aprofundando, de conhecendo, de entendendo como se faz e da importância disso, né? Muitas vezes, né, eu vou falar no painel, vou falar numa entrevista, mas não dá para se aprofundar, né? Então, a gente tem lá um hub de educação focado no agronegócio, então lá dá para encontrar bastante conteúdo. Bacana. Agora vamos falar um pouquinho dos fundos FIAGRO, como funciona, né? O que a gente pode passar de informação para a nossa audiência? Bom, o FIAGRO, ele nada mais é do que um fundo, né? Em que os recursos captados, eles são direcionados à cadeia do agronegócio, né? Na verdade, quando a gente pensa assim num FIAGRO, né? Como que eu formo um FIAGRO? A decisão de criar um FIAGRO vem muito do gestor, né? Que vai fazer o trabalho de gestão do fundo. Ele vai tomar a decisão de fazer um FIAGRO, ele vai selecionar o que vai compor aquele FIAGRO. Então, pode ser, por exemplo, desde quando a gente pensa assim num físico mesmo, uma terra, ou ele vai captar aquele recurso para fazer, por exemplo, um silo, um armazém, enfim, qualquer coisa que seja direcionada ao agronegócio, ou também adquirindo uma carteira de créditos via CPRs, via CRAs, em que ele vai comprar e vai direcionar esse recurso para o agronegócio, né? Da onde que vem o recurso inicial? Vem do investidor, né? Então, o investidor que muitas vezes ele quer, eu quero diversificar minha carteira, eu quero também aplicar um pouco no agronegócio. Ele pode comprar uma cota de um FIAGRO, né? E aí ele está ali recebendo a rentabilidade daquele negócio na sua carteira. E tem um grande benefício para a pessoa física, que é a isenção tributária, né? Então, a pessoa física ele é isento de imposto de renda sobre os rendimentos do FIAGRO. Isso tem atraído muitas pessoas físicas. Hoje a gente tem quase 550 mil investidores, pessoas físicas, em FIAGRO na B3, o que é um volume considerável, principalmente pensando que é um produto novo, né? É um produto que foi lançado primeiro no final de 2021 e a gente vê o quanto que cresceu. Então, tem mais de 12 bilhões em termos de patrimônio dos FIAGROs listados e foram recursos que hoje estão ali financiando de alguma forma o agronegócio. Né? Agora não é assim, vou chegar lá e vou ter esse recurso disponível. Como que funciona todo esse processo daí? Tem toda uma governança que ela é efetuada pelo próprio gestor. Né? Ele vai selecionar quais os créditos que vão compor aquele FIAGRO ou em qual modalidade que ele vai investir, qual terra que ele vai aportar o recurso ali. Tem toda uma questão de garantias que estejam atreladas àquilo, né? Porque no final tem que dar segurança para quem está comprando aquelas cotas, né? Para o investidor, de que ele vai ter o retorno daquela aplicação, né? Então, não é simplesmente, um produtor, como que eu faço para ir lá no FIAGRO e captar recursos? Não é tão simples assim, né? Muitas vezes vai muito do próprio gestor ele montar essa carteira. Ele vai fazer toda a verificação, toda a diligência para ver, né, se aqueles recursos, ou melhor, se o que ele está comprando de fato vai ter uma possibilidade de pagamento, de garantia. Obviamente que nunca, né, não dá para garantir. O FIAGRO é uma renda variável, né? Então, ele não tem, né, por mais que se costuma periodicamente se pagar os rendimentos e tudo mais, eventualmente pode ser que dentro daquela carteira tenha algum crédito que né, de default, que não seja pago, mas é justamente essa a função do gestor, né? Evitar ao máximo que isso aconteça e selecionar a melhor carteira possível para diversificar. Marielle, agora, há quanto tempo na B3?
Você atuando, trabalhando lá? Eu tô há quase 15 anos. Quase 15 anos, né? Eu acho que 1 ano e pouco foi para commodities, né? Exato. O que mais te surpreendeu, digamos que positivamente nesse setor, nesse 1 ano e pouquinho atuando no agronegócio? Primeiro, assim, eu acho que como eu estava muito fora, eu cuidava de renda variável. Então, conhecer de fato o que é o agronegócio é muito interessante, né? Porque muitas vezes quem está de fora não tem, né? Se fala muito da distância entre a Faria Lima, né? E o campo. Então, para mim, assim, e tem sido muito legal, tenho aprendido muita coisa para ver de fato como que as coisas acontecem, como está tecnológico, como tem crescido, qual a relevância que tem ganhado. Para mim também é muito legal, né, quando eu vou para o interior e quando eu ver a receptividade da B3, né, então, assim, todos ficam super felizes dessa oportunidade, e mostrar mesmo, assim, a B3 quer estar perto, né, quer estar junto, né, muitos pensam, eu não sabia até, assim, às vezes ia ser a B3 como um ente muito distante, né, e não, existem pessoas que trabalham, que estão interessadas, que conversam, que tentam muito também transformar a linguagem, né? Porque não adianta a gente usar a linguagem da Faria Lima para falar com o produtor, para falar com o campo. A gente precisa também ter todo um trabalho, né, de simplificar e deixar claro mesmo, né? Deixar transparente. E nesse sentido de simplificar, chegando aqui à reta final desse nosso bate-papo, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os produtores rurais que ainda não atuam, que ainda desconhecem o mercado financeiro, as ferramentas, né, para a gestão de riscos do agronegócio? O que você destacaria nesse trechinho final? Eu destacaria primeiro, conheça, né? Tenha curiosidade, se aprofunde. Não pense na B3, não pense nos instrumentos derivativos como uma ferramenta de alavancagem, ao contrário. Olhe isso como um instrumento de proteção de risco. Entenda, você precisa de fato fazer com que o seu negócio ele continue e cada vez mais se faz importante gerir risco, gerir proteção. Então, essa é a minha principal mensagem. A gente quer estar junto, quer ajudar, quer simplificar. Experimente um contrato, comece pequenininho, veja como funciona, né? Não precisa fazer a proteção já de cara de toda a sua produção. Começa com percentual. E aí, conforme vai ganhando confiança, vai crescendo, vai desenvolvendo. Essa é a minha principal mensagem e gostaria que despertasse essa curiosidade. É isso aí. E olha, eu tenho certeza que toda a equipe da B3, incluindo você, né, estarão aí muito bem intencionados em ajudar os produtores. Quem quiser pode entrar em contato, né, Marielle? Sem dúvida, pode nos procurar. Tá aqui, vou deixar também aqui o link do meu LinkedIn também. Se quiser me chamar, se quiser mandar mensagem lá, a gente está super à disposição. É isso aí, o agro não pode parar, essa roda tem sempre que continuar rodando e essas soluções são muito importantes para que o Brasil conquiste cada vez mais e mais espaço de forma sustentável, de forma eficiente, né? Tanto da parte produtiva como da parte econômica. Parabéns pelo teu trabalho, as portas aqui do AgroShowcast estarão sempre abertas para você, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Até. É isso aí, gente. Muito obrigada também a você pela audiência, a companhia, o carinho de sempre. E lembrem-se que todos nós temos um papel muito importante na comunicação do agronegócio. Então, você que acompanhou até o final esse conteúdo, bora compartilhar, divulgar. Eu conto com vocês, combinado? Vamos juntos? E na semana que vem tem novo episódio do AgroShowcast no ar. Até lá, gente. Tchau, tchau.